Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a você que está conosco aqui em nosso canal para gravarmos mais esse subsídio da nossa EBD, uma porção. Mas, desta feita, eu quero trazer uma informação bíblica para vocês, para o seu entendimento, para a sua prática no seu dia a dia e para a sua reflexão. Queridos, queremos trabalhar com vocês aqui as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, mas para isso, eu quero que você já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, para apenas o crescimento do nosso canal. E este vídeo vai ser muito profundo e você pode estar compartilhando também com os demais amigos e amigas nas redes sociais. Muito bem, quando nós falamos para Apocalipse, nós vemos muitas coisas que existem setes ali. Se você for ver, primeiro nós vamos falar hoje sobre as nossas bem-aventuranças. Mas existe 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 trovões, 7 glórias, 7 chifres, 7 espíritos e 7 cabeças. E para as 7 igrejas, ele vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para as 7 igrejas da Ásia, ele vai falar: ao que vencer. Muito bem, mas eu quero falar aqui com vocês as 7 bem-aventuranças. O Apocalipse, vocês sabem muito bem que não tem nada oculto, só existe 2 coisas que não foi revelado, mas é a revelação do Senhor Jesus. É introduzido dizendo que a revelação. Então, não existe nada oculto. Revelar significa tirar o véu e ver o que está por trás. E como que nós vamos ver isso? Nós examinando as Escrituras Sagradas. Então, quero mostrar aqui biblicamente para vocês as 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Queridos, fica conosco aí que você vai ver que nós vamos estar mostrando aqui na Bíblia estas 7 bem-aventuranças na palavra do Senhor. Bem, a pessoa que já está bem. Aventurado quer dizer feliz. Então, se você está bem, você deve ter esta alegria, essa felicidade de servir a Cristo. Muito bem, vamos para a Bíblia Sagrada falarmos sobre a nossa 7 bem-aventuranças. Qual que é? Abra sua Bíblia. A primeira, a bem-aventurada, né? A bem-aventurança. A primeira está em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem, queridos. A primeira bem-aventurança está ligado ao que? A nós ler. Você está lendo a Bíblia? Você está lendo a palavra do Senhor? Ou você está como aquela irmã que perdeu o óculos e foi até o pastor e disse: pastor, eu perdi meu óculos. Vamos na minha casa orar por mim? E o pastor foi na casa dela e chegando lá, tira uma palavra. Não, tira você. E quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da sua Bíblia. Ou seja, ela perdeu o óculos porque ela deixou de ler a Bíblia. Se ela lesse a Bíblia, ela não perderia o óculos. Então, o Senhor quer nos dar visão espiritual. O Senhor tem algo muito glorioso para revelar para a minha e a sua vida. Mas não podemos perder a nossa visão. Não podemos deixar de ler a palavra do Senhor. Então, é bem-aventurado aquele que lê, ouvem. Quem tem ouvidos para todas as igrejas, em Apocalipse vai dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o ouvir aqui é um ouvir atendendo. É um ouvir praticante. Porque Tiago fala de um ouvinte esquecido. Quando a pessoa se depara com o espelho, que ele compara, daqui a pouco esquece como que ela é e como que está. Assim é o ouvinte esquecido. Mas temos que ouvir, mas obedecer. Porque aqui a terceira é ouvir e guardar. Então, primeiro ler, ouvir e guardar.
O salmista diz no Salmo 119, o verso 11: Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, você só esconde aquilo que tem valor. Você só esconde aquilo que é precioso, né? Na antiguidade, as pessoas escondiam muitos tesouros na terra, porque tinha banqueiros, mas não tinha banco. Então, a única forma que eles tinham de esconder os seus tesouros é escondido na terra. Então, a palavra é como um tesouro que ela deve ser escondida, que ela deve ser guardada no meu e no seu coração. Então, essa é a primeira bem-aventurança. É aquele que lê, ouve e guarda a palavra do Senhor. Está Apocalipse 1:3. Qual que é a segunda bem-aventurança? Está lá em Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 13, que diz assim: Eu vi uma voz do céu que me dizia, escreve. Aqui está dizendo para escrever. O Senhor está dizendo para que João viesse a escrever. Aí ele começa a dizer: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras sigam. As suas obras sigam aqui significa que eles vão ter uma recompensa, né? Por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço que ele fez. Mas aqui está dizendo que é bem-aventurado quem? Aqueles que morrem no Senhor. Todos nós sabemos que Apocalipse 14 está introduzido na grande tribulação. Então aqui está falando dos martírios que morrem no Senhor na grande tribulação, porque eles vão ter que dar com a sua própria vida para ele ser salvo. Quem falar sou cristão vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser mutilado, vai ser martirizado na grande tribulação. Não é como hoje, nós temos ainda conflitos ideológicos, mas principalmente no nosso Brasil, não é muitos que morrem pelo Senhor Jesus. Mas na grande tribulação vai ter que pagar com a própria vida mesmo. Mas João está dizendo aqui que essa segunda bem-aventurança para aqueles que morrem no Senhor, e eles terá a sua recompensa. A terceira está lá em Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 15. Essa terceira, queridos, ela está introduzido entre a sexta e a sétima taça. Lembra que eu falei das 7 taças? Entre a sexta e a sétima taça, Apocalipse 16, versículo 15, diz assim: Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. Muito bem. Andar nu aqui, queridos, não é apenas físico, mas é nu espiritual. Veja que Adão estava nu diante de Deus antes do pecado. Significa o quê? Que ele vivia uma vida de transparência diante do Senhor. A nudez aqui fala de uma nudez espiritual. Isaías fala que o Senhor nos vestiu com veste de salvação. O homem sem salvação, ele está nu. O homem sem salvação, ele está descoberto diante de Deus. Então não podemos ser achados nu. E aqui está falando para aqueles que vão ficar na grande tribulação entre a sexta e a sétima taça, que aonde já no outro versículo fala, e os congregaram no lugar, em hebreu se chama Armagedon. Já é no finalzinho ali, quase, da grande tribulação. Então essa é a terceira bem-aventurança. É o quê? Qual que é essa terceira bem-aventurança que nós vemos aqui? É para nós guardar as vestes e não mandar nu diante do Senhor, espiritualmente diante do Senhor Jesus, né?
é o que vai dizer lá em Isaías 61. Eu vou ler com vocês aqui o versículo 10, que nós vamos ver aqui. Regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu com vestes de salvação. Veja que aqui a minha alma se alegra em Deus. Veja que fala aqui da alma, não fala do corpo. Porque ele me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios e como joia que se enfeita com as suas joias. Então, esta terceira bem-aventurança é para que nós não venha ser achado nu diante do Senhor, né? E aqui está falando para que nós guardar as vestes da salvação. E a quarta bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 9, que diz assim: E disse-me, escreve também, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, vai ser feliz, ou mais do que feliz, a pessoa que recebeu um convite para as bodas do Cordeiro. Veja que lá em Mateus 22, foi um convite estendido ali, que não tem nada a ver com as bodas do Cordeiro, que será após a igreja ser arrebatada, mas foi direcionada a Israel. Israel rejeitou esse convite, mas a igreja aceitou esse convite. Israel rejeitou a princípio. Deus ainda tem um plano para a nação de Israel. Então, esta bem-aventurança aqui, né, essa quarta bem-aventurança, é feliz aquele que são chamado à ceia das bodas do Cordeiro, mas não somente por ser chamado, mas por aceitar o convite de participar dessa festa das bodas do Cordeiro, que vai participar tanto a nação de Israel, vai participar o povo de Deus, os santos, né, do Antigo e os santos, todos vão participar desta festa chamada as bodas do Cordeiro. Então, vamos para a nossa quinta bem-aventurança, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 6. Aqui eu vou explicar um detalhe para vocês, tá bom? Fique atento aí que eu vou explicar um detalhe aqui nesse versículo. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, o que é a primeira ressurreição, queridos? É porque a primeira é a do justo, a segunda vai ser a dos ímpios, daqueles que não se arrependeram. Porque aqui depois vai falar que Satanás vai ser solto e vai ter o juízo final, que é o dos ímpios. Muito bem, mas eu quero explicar um detalhe aqui para vocês, para você entender. O que é essa primeira ressurreição? Vamos aqui ver, queridos, porque na grande tribulação, entre a ressurreição de Cristo e a vinda do Senhor, na época de Jesus houve várias ressurreições. Houve ressurreição de Lázaro, do filho da viúva Naim, da filha de Jamás. Houve no Antigo Testamento, mas aqui não é o assunto para isso. Essas foram ressurreições normais que houve, eles morreram de novo. Eu estou falando aqui da ressurreição. Muito bem. O que é a ressurreição? A ressurreição, ela começou aonde? Ela iniciou-se com Cristo Jesus. No momento em que Jesus ressuscitou, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 20, diz assim, olha só, 1 Coríntios 15, 20, olha só o que diz. Eu vou mostrar para vocês, aqui ó. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Ou seja, o que é as primícias? O primeiro. Jesus teve a priori a ressurreição dele depois. Quando Jesus ressuscitou, Mateus, vamos lá na Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 52, diz assim, eu vou mostrar para vocês. E abriram os seus sepulcros e muitos, não foi todos, e muitos
dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, quando eu falo sobre essa primeira ressurreição, eu preciso entender que as ressurreições, elas são por estágios, não vai ser simultâneo, assim, não vai ser todas ao mesmo tempo. Como assim? Primeiro, quem faz parte dessa primeira ressurreição? Houve-se aqueles que, primeira, anote aí, aqueles que ressuscitou com Cristo, que é as primícias dos que dormem, né? Jesus sendo as primícias dos que dormem, e eles ressuscitou, 1 Coríntios 15, Mateus 27, 52. E no arrebatamento, eu chamo de ressurreição geral, porque vai ser a ressurreição de todos os santos que morreram, né? Os que morreram em Cristo, né? Tanto do Antigo, tanto do Novo, todos que morreram em Cristo estão no primeiro, e nós, os que ficarem até lá, será apenas arrebatado e transformado. Essa é a ressurreição, eu chamo de ressurreição geral, né? Que vai ser na vinda do Senhor. Terceiro, as duas testemunhas que vão morrer, vão ressuscitar, também faz parte dessa primeira ressurreição. E quarto, os martírios da grande tribulação. Quem é esses martírios? Aqueles que morrerem, se entregarem a Cristo durante a grande tribulação, vão ser mortos. Então, eles vão fazer parte dessa primeira ressurreição. Então, quem é que faz parte da primeira ressurreição, queridos? O que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, houve ressurreição quando Jesus morreu e ressuscitou, santos ressuscitou com ele, vai ter a ressurreição na grande tribulação das duas testemunhas e os martírios, né? Terceiro, os martírios. E quarto, nós vamos ver, queridos, que no arrebatamento. Então, essas são as pessoas que fazem parte da primeira ressurreição. Mas vamos para a sexta, né? A sexta que vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Essa sexta aqui está associada, está ligada a sete, a primeira, quer dizer, está associada à primeira, porque a primeira que é bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. E essa aqui está falando, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, ou seja, Deus está lembrando de novo. Deus está falando, aquilo que eu falei ainda continua de pé. A mensagem é a mesma. A mensagem não mudou. Vocês precisam guardar a minha palavra, obedecê-la, praticá-la, para que vocês sejam mais do que felizes. E por fim, a sétima, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha só, querido. Ou guardam os seus mandamentos, né? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, essa sétima bem-aventurança aqui é para aquele que foi resgatado, que lavou seus vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aquele que foi resgatado, aquele que obedeceu e vai ser salvo, porque aqui ele vai participar da árvore da vida que Deus proibiu Adão quando pecou também, antes de pecasse a árvore da ciência do bem e do mal. Depois que ele pecou, ele também não comer, porque se ele comesse antes, ele ia viver eternamente miserável, né? Depois que ele comesse, eternamente miserável, né? Então ele viveria eternamente, mas na miséria. Então Deus proibiu ele comer do fruto da árvore da vida. Mas em Cristo Jesus, se nós formos resgatados, nós vamos comer do fruto da árvore da vida, a árvore da vida, e entrar, como diz aqui, pelas portas. Porque João 10,7 diz que Jesus é a porta. E é a entrada, né? Ele é a entrada para a salvação, a entrada para a bênção. Tem muita gente que quer pular o muro, na salvação não tem isso. Tem gente que quer pular a janela, mas no reino de Deus, Deus tem compromisso com aquele que entra pela porta. Essa sétima bem-aventurança é para aquele que foi resgatado do poder das trevas através do sangue do Senhor Jesus. Então nós falamos aqui para vocês, você aprendeu aqui sobre essas sete bem-aventuranças. A primeira, Apocalipse 1:3, a segunda, Apocalipse 14:13, a terceira, Apocalipse 6:15,
a quarta Apocalipse 19, 9, a quinta Apocalipse 26, a sexta Apocalipse 22, 7 e a sétima Apocalipse 22, 14. Se esse vídeo foi bom para você, se foi bênção para você, não fica guardado com você. Compartilhe com os amigos, com as amigas nas redes sociais e deixe o seu comentário em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.